Fala pessoal, beleza? Tudo bem? Começando aqui a segunda parte daquela aula, é, que é a quarta aula aí, né, do nosso módulo, que ficou com esse nome grande, né? O poema também existe no não escrito, nos espaços em branco da folha e da tela. Bom, na semana passada a gente fez esse primeiro, né, momento desse tema, falando um pouco mais das formas, né, é, das formas já consagradas, digamos assim, ou já muito utilizadas de fazer poesia, de modelos, né? Falamos do soneto, dos haikais, da aldrabia, enfim, de muitos outros, né? Do epigrama, enfim. Falamos de contagem de sílaba de verso, essas coisas que têm a ver com adequar, né, a inspiração, a ideia, a construção do poema a algum modelo, a alguma forma, né? E hoje a gente vai fazer um caminho inverso, que é o rompimento total com essas formas pré-estabelecidas e a utilização do espaço da folha ou da tela, enfim, com o máximo de liberdade possível e com o máximo de ressignificação possível desses espaços que antes ficavam em branco. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, né? Bom, a minha lógica aqui vai ser trazer para vocês três momentos em que houve esse tipo de pensamento mais coletivo, no sentido de mais menos localizado, né? De ser algo mais endêmico, algo mais é, enraizado, né? Ou capilarizado para mais e mais e mais e mais e mais pessoas que estavam produzindo na época, não só poesia, mas arte de um modo geral. Então, o primeiro ponto que eu peguei aí foram as vanguardas europeias, e que aconteceram no início do século XX, né, que são precursoras dos movimentos modernistas no mundo todo, e que acompanharam um período do mundo muito, né, dando sequência àquela lógica simbolista, muito complexo para a humanidade, que era um período em que os cidadãos, né, as pessoas, os transeuntes da cidade estavam se acostumando com uma modernização industrial, né, principalmente trazida pela Revolução Industrial, né, de motores, máquinas, aglomerações, enfim, que até então eles não conheciam. E logo em seguida, no início do século XX, a gente já tem, né, logo na segunda década do século XX, a gente já tem um grande conflito bélico, um grande conflito armado, que já vai envolver esse maquinário, né, trazer esse maquinário industrial para esse momento bélico. Então a gente vai ver essa questão da guerra, né, como ruptura da humanidade, como algo propulsor, né, como se fosse uma mola propulsora de criação artística. E as vanguardas europeias talvez sejam as correntes artísticas que vão melhor capitanear essa questão Primeira Guerra Mundial, os discursos que surgiram que originaram, né, esse grande embate, enfim, entre nações. E aí das vanguardas europeias eu peguei três apenas, não vou falar das cinco. Peguei três porque são exemplos que a gente vai ver, né? O dadaísmo, o surrealismo e o cubismo. De maneira muito rápida, o dadaísmo a gente já viu na primeira aula com o Tzara, né? O poema do Tzara que partia da lógica de Dada significar nada, então uma estética que tenta valorizar o nada. E aí o nada no sentido de você só é um autor original se você criar algo que nunca realmente foi feito. E aí para isso as técnicas dadaístas que vão se apresentar são técnicas que beiram o absurdo perto daquilo que a gente está acostumado com o processo criativo até então e até hoje em alguns momentos, dado a extremidade que eles vão buscar. O surrealismo vai tentar subverter a realidade, ou seja, pegar elementos do real e subverter esses elementos do real, deslocando-os dentro dos seus contextos, enfim. Acho que a obra do Salvador Dalí é o principal exemplo metafórico do que é ser surrealista, né? Por conta de você conseguir entender partes porque você conhece aquelas coisas, né? Mas você não conseguir encontrar um sentido lógico, linear, dentro da junção daquelas imagens, porque aquela junção se torna surreal, ou seja, além do real, além do possível.
E a lógica cubista, que a gente tem também nas artes plásticas o Picasso como o principal representante, que vai partir de uma mensuração da arte, não mais pela estética da perfeição, da reprodução, pensando em artes plásticas, né, do retratismo, digamos assim, né, havia uma lógica nas artes plásticas de que pintar bem era conseguir reproduzir muito bem o real nos quadros, e o cubismo vai desconstruir isso, né, vai romper com isso pela criação de planos ilógicos, de planos matemáticos, cartesianos, às vezes geométricos, né, ali para compor imagens que a gente sabe que não são daquele jeito se fossem retratadas, né, fotografadas, né, simplesmente. E a fotografia vai roubar um pouco essa questão das artes plásticas, né, que até então era a forma de retratar o real, né, e aí com o surgimento da fotografia e o fortalecimento da fotografia, as artes plásticas vão ter que buscar outras significações para sua composição. E aí o cubismo, tanto o cubismo como o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, né, o futurismo, que são as outras vanguardas europeias aí, vão dar conta muito bem dessa necessidade, né, dessa nova necessidade artística. A gente vai ver um pouco de poemas desses períodos, vamos ver 3 exemplos aí, desse momento, dessas vanguardas, que mostram muito bem como a lógica de compor já não é mais a mesma daqueles modelos que a gente viu nos vídeos da semana passada, beleza? Aí o outro ponto que a gente vai ver é o concretismo, a poesia concretista, né? Poesia concreta, que vai consolidar algumas das tendências trazidas pelas vanguardas europeias. Eu costumo dizer isso em todas as minhas aulas quando vou trabalhar em ensino médio, enfim, ou quando eu estou conversando com alguém que me pergunta sobre século XX, literatura. Não há nada que foi feito no século XX e bastante coisa que ainda é feito agora que não passe pelos rompimentos feitos pelas vanguardas europeias. As vanguardas europeias têm uma importância fundamental na construção do pensamento criativo, do pensamento artístico contemporâneo. Foram elas que inauguraram ou pelo menos consolidaram alguns caminhos que depois, ao longo do século XX e aqui no nosso século XXI, vão ainda se apresentando em alguns casos como experimentalismos. Né? A própria lógica da poesia concreta, ela vem dessa estética das vanguardas europeias, ela vai se consolidar como um movimento no Brasil e em outras partes do mundo, mas no Brasil muito forte, com os irmãos Campos e com o Décio Pignatari, e vai se consolidar de tal modo que eles vão começar a trabalhar, a construir modos de fazer poesia concretista. Não só assim, o poema concreto é isso. A gente vai ter o modo de fazer o poema concreto pela visão dos Campos, pela visão do Pignatari, pela visão de outros autores que vão experimentar. O próprio Ferreira Goulart vai ter esse momento, né? O Leminski vai ter um pouco esse momento. Eles vão criar em cima desse modelo concretista. Então, isso é muito importante. Aí eu coloco aqui que a poesia, o concretismo, a poesia concreta, concretista, ela é basicamente uma poesia visual. Isso é fundamental, principalmente para o gancho dessa terceira parte que a gente vai ver nesse nosso encontro de hoje, que é o que aí é um nome que eu estou dando, tá? Não é um nome já canonizado, digamos assim, pela crítica, mas é o que eu estou chamando de digitalismos ou poesia digital, que é a poesia escrita e pensada para a internet. E aí a gente encontra aí essa poesia nos perfis de Instagram, de Facebook, Pinterest, enfim. O próprio Lírica, né, que é a minha página aí, trabalha com isso basicamente, tanto com publicar coisas autorais feitas para esse espaço digital, quanto para repostar, né, fazer a divulgação de autores que mandam para a gente os seus textos produzidos para suas páginas de Instagram, de Facebook, né, enfim. Então a gente vai ver que nessa escadinha a gente vai ter as vanguardas europeias como um momento inicial, né, forte de ruptura. Depois a gente vai ter o concretismo como uma lapidação, né, desse momento de ruptura, já uma lapidação mais estética dentro dessa ruptura.
E recentemente agora a gente tem os digitalismos que, além de trabalharem uma espécie de lapidação, vão buscar um diálogo muito grande entre linguagem verbal e não verbal, né? E vão repensar a linguagem verbal dentro de uma dentro das possibilidades que cada rede social, que cada espaço digital proporciona para aquela publicação, né? É um grande erro, e aí eu sempre falo isso quando me perguntam lá na página, é um grande erro a gente pensar que a mesma poesia escrita, pensada na publicação de um livro tradicional, cabe num espaço digital como um Instagram, um Facebook e tal. Porque são meios de transmissão de mensagem que exigem do produtor, né, do emissor da mensagem, percepções distintas, tanto de público, quanto de público que vai ser atingido, quanto de construção da mensagem. Eu não eu vou dar um exemplo bem tosco, assim, mas que eu acho que vai chegar no que eu quero aqui para vocês. O Camões não conseguiria publicar os Lusíadas no Instagram, mesmo se ele publicasse um grupo de poemas a cada dia, né, numa imagem. Porque além de se tornar algo sacal, né, algo difícil de acompanhar no sentido de ter vontade de acompanhar aquilo, seria algo extremamente não visual. E o Instagram é uma rede social que parte da lógica visual. Assim como se ele postasse no Facebook, provavelmente ele teria um início de acompanhamento, de engajamento, mas logo ele perderia isso, porque o Facebook é uma rede social que exige muito a renovação, né, a mudança, o rompimento com o anterior ali que você produziu e também com uma lógica visual. A gente, quando produz poema para essas redes, eu vou falar disso mais lá na frente, né, na segunda parte aqui desse encontro, a gente, quando produz poemas específicos para a internet, para redes sociais principalmente, a gente tem que pensar tanto na questão do visual, como na maneira como o nosso leitor acessa esse texto. E em 90% dos casos, estou botando uma porcentagem que não precisa, mas por proporção, pelo que eu acompanho dos meus retornos assim de relatórios lá do Lírica, na maioria dos casos, esses acessos são via aparelhos móveis, ou seja, celulares e tablets. O que demonstra que essas pessoas também estão acessando em momentos, talvez na rua, numa fila, sentado tomando café, almoçando, né? Não é um momento em que o cara pega um livro e agora eu vou ler e relaxa para ler. Ele está ali e ele está procurando coisas que preencham o seu tempo, que ajudem a gastar o tempo ou que chamem sua atenção. Então, se o seu texto não chamar a atenção, se a sua proposta de criação não chamar a atenção desse leitor, digamos assim, ele não vai concluir a leitura do seu texto. Certo? Então, na segunda parte, já volto aí, na segunda parte a gente vai ver exemplos e vou comentar esses exemplos e vamos ter o nosso exercício aí sobre essa aula. Beleza? Até logo!